casa aberta em permanente construção. Na casa aberta em permanente construção. Casa Aberta, um programa da Pró-Reitoria de Graduação da UFC. Seja bem-vindo, entre e sinta-se à vontade. Que se abram os microfones, meu amigo Lima! Que se abram as portas e as janelas para que entre o ar, renovando a energia desta casa. Este é o seu programa Casa Aberta, oxigenando a nossa vida acadêmica. Boa tarde, muito boa tarde, uma ótima tarde para todos nós. Sinta-se à vontade, você que escuta a rádio Universitária FM e a partir de agora acompanha comigo o programa Casa Aberta. Bem, você já sabe, eu sou o Pedro Henriques e o Casa Aberta é uma iniciativa da EIDEA, a nossa Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica, o mais novo órgão da nossa universidade, a caçulinha da UFC, numa parceria da EIDEA com a rádio Universitária FM. E hoje nós temos muito o que comemorar, porque chegou o dia do Casa Aberta, trazer para você, ouvinte, o nosso querido amigo Padre Domingos Cunha. Ê, maravilha, Lima, consegui trazer o Padre Domingos aqui, que satisfação especial para mim, porque nós vamos fazer um programa com um dos maiores professores de Eneagrama do Brasil, que desde 2015 desenvolve junto com a casa, na UFC, uma parceria para ações formativas nas áreas de autoconhecimento e meditação. É, minha gente, hoje o programa promete, viu? Vai ser bonito de se ouvir, vai ser muito bom para refletir e vai ser muito mais bonito de se sentir. Porque hoje a casa abre as suas portas para o Padre Domingos Cunha e toda a sua capacidade transformadora. Ele, que é um referencial para os estudantes desta ferramenta de autoconhecimento que é o Eneagrama. Domingos Cunha, que com muito entusiasmo e sabedoria segue a sua caminhada na estrada das 9 casas. Pois fique sintonizado, fique aqui com a gente, porque quando o papo é bom, a casa fica sempre aberta. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, vamos falar um pouquinho também das atividades da casa, a nossa comunidade de cooperação e aprendizagem significativa, porque ainda hoje, nessa sexta-feira, nós vamos ter a retomada da Casa de Artes. A Casa de Artes que volta com tudo agora em 2017 e nessa oportunidade vai apresentar o Duo Amit da Paraíba. Duo Amit que é composto por viola e contrabaixo. Minha gente, um espetáculo musical acontece no foyer do Teatro José de Alencar e começa às 19 horas. E é sempre importante lembrar que a entrada é franca, a entrada é gratuita para toda a comunidade. Não importa se você é da UFC ou não, se você compareceu hoje ao Teatro José de Alencar, entrada franca para a apresentação do Duo Amit da Paraíba, instrumentos viola e contrabaixo. Então já sabe, se você gosta de música boa, se você gosta de música de qualidade, a programação de hoje é ir ao Teatro José de Alencar às 19 horas. E eu lembro que para esta e mais ações, para as nossas ações formativas, as informações, vocês conseguem todas no site da casa, o www.casa.ufc.br. Venha você também participar das atividades da nossa universidade, da Universidade Federal do Ceará. É o Casa Aberta, minha gente, trazendo sempre uma UFC que muitas vezes nem a própria UFC conhece. Pronto, agora sim eu posso respirar, eu posso receber o nosso convidado de hoje, que eu já abri o programa falando que, além de padre, é um grande professor de Eneagrama em todo o território brasileiro e é com muita alegria e satisfação, para mim então uma satisfação especial, que eu dou o meu boa tarde para o meu amigo, Padre Domingos Cunha. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Padre Boa Domingos. tarde, ouvintes. Também é um prazer muito grande estar aqui com você, com essa energia boa, neste espaço tão bom.
Que bom, a gente é que agradece demais. Eu lembro pra você que tá ouvindo o programa que você também pode fazer o programa juntinho com a gente. Basta você enviar seus comentários, mandar suas perguntas, manda um abraço. Conhece o Padre Domingos? Quem não conhece o Padre Domingos nessa Fortaleza, meu amigo Lima, todo mundo conhece. Quem não estudou Enneagrama com o Padre Domingos? Então manda o seu abraço, manda a sua mensagem através do nosso telefone, o 3366-7474, o telefone mais charmoso da cidade, o telefone da Rádio Universitária FM, 3366-7474. Meu amigo Lima já tá ali anotando o recado que tá chegando, que daqui a pouco vai estar comigo aqui, eu vou passar no ar. Faz o programa junto com a gente. Gente, eu vou começar aqui apresentando um pouquinho da história do Padre Domingos, da comunidade Shalom, que se define como um professor que aprende e ensina o Enneagrama desde 1993, como um caminho de autoconhecimento e transformação pessoal. São, portanto, quase 25 anos de dedicação a esta caminhada que sempre é guiada pela espiritualidade e pelo respeito à tradição. Na fonte dos Padres do Deserto, esse eterno estudante tem bebido a inspiração para o seu trabalho como uma semente de libertação na vida das pessoas. O Padre Domingos Cunha é membro fundador da Associação Brasileira de Enneagrama, da qual ele também já foi presidente. Foi também o inspirador para a criação do Instituto Enneagrama Shalom, um grupo de facilitadores apaixonados por Enneagrama e pela pessoa humana. E o Instituto Enneagrama Shalom, que a gente carinhosamente chama o IESH, eu gosto muito de uma abordagem pedagógica que eles têm, que eles se definem que o IESH não tem alunos. O IESH possui amigos e companheiros de jornada. Que bom seria, né, Padre Domingos, que todos nós tivéssemos sempre, né, grandes companheiros de jornada nessa caminhada nossa aqui. Padre Domingos, antes do senhor comentar para os nossos ouvintes sobre o que é o Enneagrama, sobre como lida essa ferramenta de autoconhecimento, eu vou pedir que o senhor abra a nossa conversa falando um pouquinho de como foi o seu encontro pessoal com o Enneagrama, como o senhor conheceu essa técnica, como foi que conheceu essa ferramenta de autoconhecimento e como se deu o início da sua experiência, né? Por que estudar e por que ensinar Enneagrama? Boa tarde mais uma vez, Boa Pedro, tarde. caros ouvintes. Então é com muita alegria que tenho a oportunidade de partilhar aqui um pouco dessa experiência, dessa tradição do Enneagrama. Olha, o primeiro contato que eu tive com o Enneagrama não foi bom. Não foi bom? Não foi bom, foi péssimo. Eu cheguei ao Brasil em fevereiro de 85. Sim. E em julho, um amigo nosso que mora na Califórnia veio passar férias em nossa casa. E ele chegou com uma novidade mirabolante chamada Enneagrama. E ele tomou a liberdade de rotular todos nós da nossa comunidade, e rotulou a mim, os outros, e além disso ele ainda disse que segundo o Enneagrama há tipos que não combinam com outros tipos, então não pode viver na mesma comunidade pessoas desses tipos. Sim. Nós achamos uma coisa tão fixista, tão limitante, É verdade. que não quisemos mais saber disso. Inclusive ele trouxe um livro de presente, até hoje ninguém sabe desse livro. Onde enfiaram o livro? Isso foi em 85. Mais tarde, em 92, eu estava em Belo Horizonte nessa época e eu ouvi falar de uma maneira completamente diferente. E aí a maneira diferente como eu escutei me entusiasmou. Foi uma época também da minha vida onde eu estava procurando me conhecer, me entender melhor. E aí foi uma grande descoberta, né? E o grande entusiasmo pelo Enneagrama começou pelo quanto ele me ajudou como pessoa. Sim. Eu sou eternamente grato a essa tradição pela ajuda pessoal, pela transformação que isso trouxe para mim. E depois eu comecei a proporcionar o acesso a esse conhecimento para outras pessoas, sobretudo jovens. A nossa comunidade trabalha sobretudo com a evangelização de jovens. Sim. E eu fui aproximando as pessoas dessa tradição, fiquei mais encantado ainda vendo a transformação que ele trazia para a vida dessas pessoas, e a partir daí foi uma bola de neve, né? É um encantamento e um entusiasmo. E juntando cada vez mais gente, né? Exatamente. Pedro? Que maravilha. Eu fico pensando aqui nesse seu amigo primeiro, que veio da Califórnia, fazendo um pensamento para a gente ficar refletindo junto, né? Assim, ele trazia uma coisa muito boa,
maravilhosa, mas que pela abordagem que ele trouxe, ele conseguiu, mesmo com pessoas que estariam abertas a receber aquilo, criar uma reversão, né? Exatamente. Muitas vezes isso acontece na nossa vida, claro, né, Padre Domingos? Às acho vezes que as pessoas não chegam com coisas boas, mas com o modo errado, Exatamente. e a gente não frui aquilo, né? Como qualquer ferramenta, sempre depende da maneira como é utilizada, né? Sim. E o Enneagrama também está sujeito a essas distorções pela maneira como é apresentado, né? Com certeza. Padre, antes de eu continuar, eu preciso falar aqui que a Verônica Tomé, da FEAC, já começa o programa mandando um abração pro senhor Padre Domingos. Um abraço, Verônica. Acho que é a Verônica que nós conhecemos. É um 8 puro sangue, uma amiga querida. Muito obrigado. Um abraço, Verônica. Bom, e os seus mestres, Padre Domingos? Quem foram os professores, as pessoas que lhe apresentaram, de onde eles estavam? Quem foram essas pessoas que se destacaram nessa caminhada? Olha, no início, quando eu tive contato, eu fui atrás da literatura que havia... Foi meio autodidata buscando a literatura. Aí Richard Rohr, Helen Palmer, Richard Rizzo, Rassi Hudson, Cláudio Naranjo, foram as leituras que eu tive acesso nessa época. E foi um trabalho, como disse, muito autodidata. E eu diria que talvez o maior mestre que eu tive na vida é o povo que participa dos cursos. É a vida das pessoas, a experiência das pessoas, é aí que a gente bebe, que a gente aprende. Depois, mais tarde, há cerca de 10 anos, quando foi criada a Associação Brasileira de Enneagrama, eu tive a oportunidade de começar a conviver com grandes nomes do Enneagrama a nível nacional e também no exterior. Sim. E a partir daí foi uma fase nova do meu processo dentro do Enneagrama, de abertura de horizontes, de troca de experiências com várias escolas. Aí veio uma riqueza muito grande. Ok. O Enneagrama, ele é muito utilizado hoje em dia também até por questões de empresas, seleção de pessoas, mas ele tem uma vocação mais amarrada com a psicologia, né? Com o estudo do comportamento, das atitudes das pessoas. Exatamente. Olha, a grande praia do Enneagrama é o autoconhecimento, o crescimento pessoal, a transformação e o relacionamento interpessoal. Onde houver pessoas, o Enneagrama faz sentido. Sim. Mas hoje tem uma aplicação crescente, por exemplo, na área da educação. Tanto educação de crianças, como orientação vocacional de jovens e adolescentes, como na relação pedagógica, professor-aluno, inclusive no ambiente universitário, como já citamos concretamente na UFC. O Enneagrama tem também aplicação na área da saúde. Sim. Ajuda a entender e a prevenir doenças na medida em que identifica as emoções que são mais fortes em cada pessoa. Tem uma aplicação muito grande na área da psicoterapia, das terapias em geral. Claro que o Enneagrama dialoga muito bem com o campo da psicologia. Tem uma aplicação também, como você falou, no ambiente empresarial. Hoje, grandes empresas no mundo, no Brasil, aqui em Fortaleza, usam o Enneagrama no desenvolvimento de pessoas, na formação de equipes, né? Trabalho de equipe, desenvolvimento de liderança, diagnóstico da própria identidade da instituição, da empresa. E na área da espiritualidade, portanto, todos os campos da vida humana, o Enneagrama tem uma palavra muito clara e muito profunda. Eu vou até me lembrar aqui, para a gente não esquecer, para a gente falar do PQV também, né? Já que nós estamos falando dos jovens aí, na questão do sentido de vida. Para quem está ouvindo a gente, daqui a pouquinho a gente volta a falar um pouquinho dessa ação nova do Instituto Enneagrama Salon, na formação de Enneagrama, principalmente para jovens entre 15 e 25 anos. Exatamente. E uma iniciativa que vai ocorrer agora já no final de março, mas daqui a pouquinho o Padre Domingos toca mais falando dessa ação. Você que está gostando do programa, fica com a gente. Padre Domingos, agora eu queria que a gente explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes, em palavras simples, mas precisas, né? O que exatamente é a técnica do Enneagrama, né? Então, para quem não ouve, nunca ouviu falar, como a gente poderia traduzir essa ação, essa ferramenta de autoconhecimento? Olha, então, basicamente, o Enneagrama é um estudo da pessoa humana. Sim. O Enneagrama é um mapa que nos ajuda a entender quem nós somos, porquê somos assim,
as nossas limitações, as nossas habilidades, porque somos diferentes e, sobretudo, como nós podemos viver de uma maneira melhor, como podemos administrar os nossos pontos fracos, desenvolver as nossas potencialidades. Então o Enneagrama vê o ser humano nessas duas grandes dimensões da personalidade e da essência. Sim. A personalidade seria aquele conjunto de mecanismos, hábitos que nós desenvolvemos como defesas para nos protegermos desde a infância, para sermos aceitos. A essência é aquilo que é anterior, aquilo que é mais divino, mais sagrado, mais essencial em cada um de nós. E o Enneagrama vê 9 padrões, 9 possibilidades. Sim. Em cada padrão nós temos a essência e temos a personalidade. Certo. Então, essa ferramenta nos ajuda a entender como nós nos habitamos, né? Como assim, cada um de nós mora numa mesma casa, que é o seu próprio ser, que é o seu próprio corpo, né? A gente muitas vezes se pergunta, eu brinco de perguntar aos meus alunos, onde é que você acorda? E normalmente a primeira resposta é, eu acordo no meu quarto. Eu digo, não, você acorda em você mesmo, né? Porque você pode estar em você, dormindo, desatentos, né? Sem perceber. Então a sua casa é você próprio. E o Enneagrama nos ajuda a entender o que nos habita e a saudade que sentimos do que perdemos? Exatamente, é uma parábola perfeita, até com a simbologia do nome do programa, não é? E a casa tem que estar aberta. Exatamente, né? O Enneagrama nos lembra que nós somos uma casa com 9 quartos e 9 janelas. Olha... Quer dizer, nós temos 9 maneiras de estar na vida e 9 jeitos de olhar a vida, os acontecimentos. E todos nós temos as 9 janelas e os 9 quartos. Mas o Enneagrama também nos ajuda a entender que durante a infância, cada um de nós, de acordo com as circunstâncias e sobretudo pela maneira como cada um reagiu, foi se acostumando em um dos mais quartos. A uma. Certo. Nós chegamos na vida adulta, continuamos tendo os 9 quartos, mas tem um de estimação. Sim. E nós acabamos esquecendo as outras possibilidades e acabamos nos conformando em olhar a vida sempre pela mesma janela, que é legítima, mas que é apenas uma pequena parte daquilo que nós poderíamos enxergar na vida, não é? E podemos dizer que o grande trabalho, a grande proposta do Enneagrama é cada um tomar consciência desse quarto onde vive frequentemente e perceber que existem outras possibilidades. Então sair da estagnação desse quarto, entrar na fluidez, no dinamismo da vida para poder enxergar a realidade por outros horizontes, né? E o grande perigo, né, Padre Domingos, de ficar conformado, de ficar achando, é ter uma resposta única para as diversas situações da vida, né? Aí fica com o complexo da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E você pode ser diferente, você pode se reinventar e se transformar. Exatamente. Isso talvez seja a mensagem mais bonita do Enneagrama. Nós não estamos condenados a ser desse jeito. Perfeito. Nós temos outras possibilidades, nós podemos dar respostas diferentes para situações diferentes. E isso nos traz uma amplitude humana. Na realidade, nós resgatamos aquilo que é a natureza da nossa natureza. Sim. A personalidade é uma estagnação, é uma máscara. A essência nos abre essas possibilidades muito maiores, né? Perfeito. Padre Domingos, o Enneagrama é uma tradição que nos chega principalmente através do estudo, né, do somatório de teorias e conhecimentos anteriores, claro, de outras culturas, mas que foi confirmada pelos padres do deserto, né? O senhor podia explicar para os nossos ouvintes quem foram os padres do deserto, essa manifestação que era um estudo tanto filosófico como de espiritualidade, como período histórico deles e como que esse legado que lá surgiu ficou um pouco esquecido e depois retorna à tradição do conhecimento humano. Exatamente. Olha, os padres do deserto situamos aí a partir do século IV. São os primeiros monges da tradição cristã. Aquele movimento, o cristianismo era proibido dentro do Império Romano. Sim. E depois, a partir de 316 com Constantino,
aconteceu a liberdade de culto e com isso também uma certa acomodação da vivência do cristianismo. Perfeito. Isso depois teve o golpe final em 390 com Teodósio, que declarou o cristianismo como religião oficial. Aí pronto, deixou de ser algo proibido, clandestino, para ser da moda. Sim. E isso também perdeu toda a radicalidade, a seriedade, a profundidade. Aí começa o movimento dos chamados padres desertos. São pessoas, na sua maioria camponeses, daquela região do Baixo Egito, que deixam as cidades e os campos e vão morar nos desertos, perto da foz do delta do Nilo. E essa era uma fase de vida solitária. Hoje a gente sabe que essas pessoas viviam em média 12 horas de meditação por dia. Olha. E eu costumo dizer que uma pessoa que faz 12 horas de meditação por dia ou fica doida, ou então ela descobre uma sabedoria fantástica. Perfeito. Né? E alguns parece que ficaram doidos mesmo, mas outros se tornaram pessoas de uma experiência espiritual e humana profunda. E entre esse povo tem um nome que ganhou um destaque maior, chamado Evagrio. Evagrio, pela experiência dele e também recolhendo a sabedoria, a experiência de outros monges da região, ele começou a perceber que aquilo que nos afastava de Deus eram emoções, estados emocionais. Ele chamou de paixões. E foi identificando, como Evagrio já tinha conhecimento da tradição do Enneagrama, que vinha de Alexandria, está ali na mesma região. O Enneagrama já era conhecido como um mapa cosmológico, a partir de leis matemáticas. Em Alexandria o Enneagrama era usado para explicar o movimento dos astros. Mais tarde começou a ser usado também para explicar as mudanças que acontecem no mundo. Perfeito. E a grande sacada do Evagrio foi: se isso ajuda a entender o que acontece no firmamento e ajuda a entender o que acontece no mundo, também deve ajudar a entender o que acontece dentro de nós. E ele parte em busca da identificação desses movimentos. E aí surge a lista das 9 paixões, também chamados pecados capitais, que depois, mais tarde, foram reduzidos para 7. Mas eram 9 por causa das leis matemáticas do Enneagrama, da figura de 9 pontos. E então, a partir daí, o Enneagrama ganha uma consistência psicoespiritual. Tentar entender como nós somos, como nós funcionamos, esses movimentos emocionais, as sequências emocionais e, sobretudo, o caminho para chegarmos na essência. E aí eles identificam também a lista das 9 virtudes, quer dizer, os 9 estados emocionais que são manifestações da essência, do divino em nós. Então, para cada paixão, para cada estado emocional, vamos dizer assim, que nos altera, que nos tira desse caminho de maior equilíbrio, existe uma contrapartida, uma virtude que tempera, vamos dizer assim, né? Que vem aplacar essa ação da paixão. Seria exatamente. E é isso, portanto, a virtude expressa o nosso estado de essência. A paixão foi aquilo que distorceu a essência, que nos afasta da essência, mas também é o caminho que pode nos levar de volta ao contato com a essência. Perfeito. Pai Domingos, eu não sei se... Vou apenas seguir nessa ação, porque nós temos uma visão, né, assim, muito deturpada hoje em dia sobre esses 7 pecados capitais, né, e agora a gente já somando a tradição de mais 2, né, de mais 2 paixões. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre cada uma delas, né, assim, as ideias alteradas. Então, por exemplo, nós estamos falando da luxúria, da preguiça, da ira, do orgulho, da vaidade, da inveja, da cobiça, do medo e da gula. Explique um pouquinho de cada uma dessas paixões para quem está ouvindo a gente e um pouco de como elas são entendidas de um modo errôneo hoje em dia. Exatamente. É bom lembrarmos, como você colocou, estamos falando de conceitos do século IV. Exatamente. Temos aí 16 séculos de distância e também a distância cultural. Perfeito. Isso surge naquele ambiente do Médio Oriente. Estamos numa cultura muito diferente, então esses conceitos são muitas vezes distorcidos. O Enneagrama procura resgatar o sentido original desses conceitos como descritores dos estados emocionais. Então a ira é uma explosão emocional
Quando a pessoa tenta segurar a raiva, controlar a raiva, chega a um ponto que ela não aguenta mais segurar, aí vem uma explosão desproporcional, incontrolável, que geralmente acaba tendo proporções acima daquilo que seria normal. Sim. Então não é uma raiva, como as pessoas pensam, estou com raiva disso aí, não, a ira é quando isso toma uma dimensão que tira a pessoa do próprio controle. Eixo e controle que ela tem. E a ira surge como a explosão final de uma tentativa prolongada de controle da raiva. Perfeito. Quando a pessoa fica controlando, segurando, porque não se permite aceitar a raiva depois acaba explodindo de uma maneira descontrolada, desproporcional. Ligada à paixão da ira, temos a virtude da serenidade. Sim. É o que está por trás da serenidade como um estado de tranquilidade interior. A segunda paixão nós chamamos orgulho. Sim. O orgulho é uma sensação de autossuficiência, de não depender de ninguém, de não precisar de ninguém, e ao mesmo tempo uma sensação de ser insubstituível. Sim. A sensação de que todos precisam de mim, que eu sou uma pessoa boa, que ajudo todo mundo, chegando ao ponto de achar que eu sei o que é melhor para os outros. Sim. Ligada à paixão do orgulho está a virtude da humildade. Humildade vem de humus, terra fértil, a consciência de que eu tenho uma natureza boa, que eu tenho em mim a capacidade de gerar tudo aquilo que eu preciso. Então não preciso ficar mendigando dos outros, porque por trás do orgulho está a necessidade de agradar ao outro, esperando um retorno emocional. A terceira paixão é a vaidade ou vanglória. Sim. Que não tem a ver com exibicionismo, como às vezes na nossa cultura aparece. Vanglória quer dizer glória vazia. Sim. É uma sensação de prazer que eu tenho quando as pessoas me admiram, me aplaudem, quando eu consigo chamar a atenção. Mas é uma glória, um prazer vazio, porque vem de fora, não vem de dentro de mim. E isso gera aquela necessidade de eu estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa para chamar a atenção dos outros, para que os outros me deem atenção, para que eu me sinta bem. Então, essa pessoa ela só consegue estar satisfeita se ela estiver no centro das atenções. Exatamente. Então a vaidade escraviza ela a essa condição. Escraviza e, sobretudo, impede que ela acesse a virtude que é verdade, veracidade, quer dizer, a capacidade de ser ela mesma. Sim. Ela vive o tempo inteiro representando os papéis que os outros esperam dela. E esquece de perguntar, e eu? Quem sou eu? O que é que eu sinto? Perfeito. A quarta paixão. A quarta paixão normalmente é conhecida como inveja. Mas ultimamente no nosso instituto nós estamos fazendo aí uma correção de rumo e chamando melancolia. Melancolia. Aliás, é a palavra que aparece na lista do Evagrio, melancolia, como ele chama, de tristeza profunda. Perfeito. De pessimismo, é uma sensação de desencanto, de desânimo perante a vida. E esse é o estado emocional mais profundo. E está relacionado com a virtude da equanimidade. A equanimidade seria o contrário, ter a alma satisfeita, as emoções equilibradas, um coração preenchido, né? A melancolia é fruto dessa sensação de falta, de que a pessoa sempre perdeu. Está faltando. Exato. Que nada é suficiente, nada satisfaz. Perfeito. A quinta paixão é a cobiça. A cobiça, que muitas vezes na nossa cultura está identificada com bens materiais, mas na sua origem é sobretudo uma curiosidade intelectual, uma necessidade insaciável de entender de saber, de conhecer, e é um movimento de fora para dentro. A pessoa está sempre sugando, puxando algo que explique, que faça sentido. E isso impede o movimento contrário, que é o movimento da virtude, é a liberalidade, a virtude que está relacionada com a cobiça. Liberalidade significa liberar a alma, quer dizer, deixar as emoções fluírem. Está aberto para o mistério. Exatamente. Ter uma atitude de abertura e de manifestar as suas emoções, em vez de ficar sugando e retendo. A sexta paixão é o medo. Foi uma das paixões que ficou fora da lista, né? Que ficou fora de junto com a vaidade, né? Tiraram a vaidade e o medo. E então o medo é interessante, porque o medo não foi identificado por Evagrio, só foi identificado 1,5 séculos depois.
Talvez seja interessante isso, como é difícil perceber o medo e as armadilhas e os efeitos que o medo provoca na nossa vida. E o medo também não tem a ver com isso que nós falamos hoje, medo de assalto ou medo de barata. O medo, no sentido da tradição do Enneagrama, é paralisação. Seria aquilo que os filósofos alemães chamam de angústia existencial. Sim. Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que é que eu faço, eu não sei o que é que eu falo, eu não sei para onde ir. Aqui no Nordeste temos uma expressão que diz isso: estou sozinho no mato sem cachorro. Estou estuporado, no meio do estupor. Não sei para onde ir, né? E então é uma sensação física de paralisação. Paralisa o corpo, paralisa a cabeça e o emocional trava também. E esse é o vício, a paixão forte aí do medo. E relacionada à paixão do medo temos a virtude da coragem. Sim. Que também não é coragem no sentido que às vezes usamos de ousadia. Sim. Coragem ao pé da letra, coração, agir pelo coração. Quer dizer, seguir a intuição. Ok. Seguir a intuição, deixar a intuição aflorar e fluir. A sétima paixão é a gula. Talvez tenha sido uma das mais distorcidas, né? A gula ficou muito relacionada com comida, comer demais. Sim. Não é isso. A gula do 7 é uma necessidade exagerada e insaciável de prazer, de coisas agradáveis e prazerosas. Pode ser comida? Pode. Mas pode ser passear, viajar, falar. Pode ser inclusive a trabalhar. Sim. Quer dizer, qualquer coisa que seja agradável e prazerosa nunca me sacia. E essa necessidade de coisas agradáveis e prazerosas inconscientemente é uma fuga de tudo que cheira a sofrimento e dor. Sim. Relacionada com a paixão da gula, temos a virtude da temperança. Sim. Ou sobriedade, que é encontrar o prazer certo no momento presente, sem precisar antecipar coisas no futuro. A oitava é a luxúria, outra que também foi muito distorcida também na nossa cultura. Entendida, né? de modo errado. A palavra luxúria vem de luxo. Luxo é o quê? Aquilo que vai além do necessário. Sim. Então a luxúria é a paixão pelo excesso, pelo exagero. E no Enneagrama é sobretudo o exagero da força. Aquela sensação de que eu tenho que passar uma imagem de força e de respeito para que as pessoas não se aproveitem de mim, não me enganem, não me traiam. Isso gera um estilo de vida duro, pesado, agressivo, exagerado. É a palavra talvez que diz mais para nós, é exagero. Ligada à paixão da luxúria temos a virtude da inocência. Sim. Que também às vezes o sentido da inocência é ser bobo, e não é isso. Inocência é a capacidade de confiar. Sim. Como a criança confia noutra criança, como a palmeira confia no vento. É aquela capacidade de desarmar, de ver que existe bondade noutra pessoa, e então eu posso me abrir a isso. E a última das paixões, que foi muito distorcida, né, é preguiça. A preguiça. Na nossa cultura, a preguiça fica relacionada com trabalho. Sim. E não é isso, né? Esse conceito de preguiça relacionado com trabalho é um conceito relativamente recente da cultura anglo-saxónica, da cultura capitalista. Perfeito. O sentido originário de preguiça tem a ver com esquecimento de si. O não se valorizar. Preguiça é falta de consciência do valor próprio. Aquela sensação que a pessoa se deixa para lá, se deixa em segundo plano, não valoriza o que ela é, não valoriza o que ela sente e esquece do seu valor. Seria talvez um tédio, né? E a virtude que está relacionada com a paixão da preguiça é a diligência. Os antigos chamavam diligência, hoje falamos às vezes a ação certa. Sim. É um estado emocional de presença, de inteireza. E eu estou de não aqui, desistir, exatamente, de perspicácia, de não perder a oportunidade, de estar presente e atento a cada momento, de fazer aquilo que é certo, de dizer aquilo que é oportuno. Pois é, minha gente, tá vendo aí? A gente tá ouvindo isso tudo e tá pensando, realmente, o Padre Domingos tem razão. Eu tenho isso tudo aí dentro de mim e tem um que com certeza mais me puxa.
Papo bom é assim, quando a gente vê, o tempo já tá estourando, eu tenho que fazer o primeiro break do nosso programa, mas fica aí, quem mandou pergunta aqui pode deixar que tá guardadinho. Na segunda parte do programa, nós vamos falar sobre a descrição dos 9 tipos e vamos perguntar muito mais curiosidades pro nosso querido padre Domingos Cunha. Fique conosco, fique com o Casa Aberta. Universitária FM, a sintonia da Terra. Coração partido, paixão arrebatadora, romance à moda antiga. Não importa o seu jeito de amar, a Universitária FM tem a seleção ideal para você. Romântico 107, grandes clássicos e novos sucessos da música romântica, todo sábado às 8 da noite na Universitária FM. Universitária FM, a sintonia da Terra. UFC Notícia. O novo site da Comissão Própria de Avaliação Institucional da UFC está disponível para acesso. O internauta pode conferir informações sobre o trabalho da comissão, além de resultados, artigos relacionados ao tema e links interligando os trabalhos de comissões próprias de avaliação de outras instituições. O endereço eletrônico do site da Comissão Própria de Avaliação da UFC é cpa.ufc.br. Casa Aberta, um programa da Pró-Reitoria de Graduação da UFC. Seja bem-vindo, entre e sinta-se à vontade. E estamos de volta com o nosso Casa Aberta, e no programa de hoje nós recebemos o nosso querido padre Domingos Cunha, instrutor de Enneagrama e meditação e um grande parceiro da UFC. E eu lembro que você que está ouvindo o programa, você pode fazer o programa juntinho com a gente. Basta enviar sua colaboração através do nosso telefone, o 33667474. Já tá cheio de pergunta aqui, daqui a pouco eu solto a pergunta da Nena Gurgel, de Pacajus, da Larissa, mas deixa eu aproveitar até que é da Larissa, que ela não manda uma pergunta, Padre Domingos, ela manda um abraço a Larissa, que fez o curso conosco aqui no Ceará e agora tá lá em Manaus, tá lá no Amazonas. Da área da medicina, Larissa, um abraço grande pra ela. E aqui também um outro casal que eu tenho certeza que o senhor vai conhecer, vai lembrar, que manda um abraço, Jarilson e Olívia. Um grande abraço. Então é isso, minha gente, vamos seguindo com o programa aqui, deixa eu aproveitar. Padre Domingos, eu acho que a gente agora então, fazendo esse mapeamento inicial todo que fizemos, nós podemos começar com breves descrições dos 9 tipos principais do Enneagrama, para que as pessoas conheçam e entendam por que cada um é nomeado com um número, né, no Enneagrama, e quais seriam as características principais desses tipos de personalidade. Certo, olha, a questão dos números no Enneagrama tem a ver com essa base das leis matemáticas. Leis matemáticas. São leis matemáticas muito antigas, que vêm da Suméria, de Pitágoras. Perfeito. E se juntaram para formar esse símbolo. Então os números têm a ver com isso. Às vezes, em algumas tradições, usam-se palavras-chave para identificar cada tipo. A gente tenta evitar para não restringir a um rótulo. O número, embora às vezes pareça mais frio, mas também tem uma certa neutralidade para não rotular. Perfeito. Então os 9 tipos nós dividimos em 3 grupos, o que chamamos centros de inteligência. Certo. Todos nós temos uma inteligência prática, uma habilidade maior para a ação, para fazer, resolver. Todos temos uma habilidade emocional. Para criar relações, sentimentos. E todos temos uma habilidade mais racional, capacidade de pensar, observar, tomar decisões. No entanto, em cada um de nós predomina uma dessas habilidades. Certo. E aí nós temos a primeira divisão. Os tipos 8, 9 e 1 são os tipos onde predomina a inteligência prática, a ação. A energia mais forte aí é a agressividade e a impulsividade. Sim. Os tipos 2, 3 e 4 estão na inteligência emocional. Temos aí sentimentos, emoções, uma valorização dos relacionamentos, uma sensibilidade muito aflorada. Ok. E os tipos 5, 6 e 7
tem como predominante a inteligência racional. Sim. Uma capacidade mais de observar, refletir, analisar. São tipos mais retraídos. O primeiro passo sempre é afastar para entender. E dentro de cada centro, então, no centro da inteligência prática, 8, 9 e 1, já dissemos que a paixão do 8 é a luxúria. Sim. Portanto, há uma tendência para o excesso, para o exagero, sobretudo da força, a necessidade de passar uma imagem de força. Porquê? Porque a criança tipo 8 internalizou que os outros estavam contra ela e que alguém iria se aproveitar da sua fraqueza, da sua inocência para tirar vantagem. Sim. E a partir daí desenvolve uma postura de força, passar uma imagem de força para intimidar, para impor respeito, como defesa, como proteção. Certo. Na personalidade 9, nós temos a paixão da preguiça, como esquecimento de si. Então é uma personalidade que tenta evitar conflitos. Sim. E para isso usa mecanismos de narcotização, de se anestesiar, desviar a atenção para outras coisas mais tranquilas, para evitar resolução de conflitos e problemas. É uma criança que entendeu que o mundo é cheio de problemas e a a coisa que ela mais lucra é não se metendo nele. Exatamente, perfeito. A percepção da criança foi: eu não sei lidar com conflito. Sei lidar com isso. Eu fiquei perdido. Isso. E então eu desligo disso para conseguir viver tranquilamente. Certo. No ponto 1 nós temos a paixão da ira. Sim. O tipo 1 do Enneagrama é aquela pessoa que sente raiva, mas não se permite sentir raiva. Não demonstra. Ela tem raiva de ter raiva. Sim. A raiva está associada à culpa. Então quando vem a raiva, a irritação, a pessoa tenta segurar, controlar, abafar para que os outros não percebam. Só que isso acaba tendo um estrago grande dentro dela, chegando a esse ponto das explosões desproporcionais. Foi uma criança geralmente muito cobrada, censurada para ser uma pessoa correta, perfeita. E uma pessoa perfeita não tem raiva. E aí tem que esconder a raiva, mas ninguém consegue esconder durante muito tempo. É verdade. Então aí nós temos os 3 tipos da inteligência prática. Entrando agora no emocional, temos o 2, o 3 e o 4. Me permita fazer só uma paradinha para que os ouvintes percebam também que todos são da ação prática, mas neles, um deles parece não ser da ação prática, porque ele prefere não agir, né? O outro tem uma ação, uma força de ação, mas que é através da força para os outros, e o outro usando essa força para si próprio. Ou exatamente. Seja, é ação prática, mas num controle de si, num descontrole, e o outro na não ação. Perfeito. E em todos os centros nós vamos ter um que volta a energia para fora, outro para dentro e o outro que paralisa. Nega a energia. Exatamente. Perfeito. No centro da inteligência prática podemos dizer que o grande diferencial é isso que você colocou. A maneira como cada um lida com a agressividade, com essa energia. Sim. O 8 expressa. Joga ela para fora. O 1 controla. Segura ela. E o 9 botou a raiva para dormir. Anestesiou. No centro da inteligência emocional nós vamos ter o tipo 2, é o que expressa as emoções em relação aos outros, é o que manifesta o seu emocional na relação com os outros. A paixão do 2 é o orgulho. Foi uma criança que não recebeu o afeto, o carinho que esperava. Sim. As suas necessidades afetivas não foram preenchidas em determinados momentos. Esse foi o trauma da criança. Sim. E para nunca mais sentir essa dor, ela desenvolveu o hábito de reprimir as suas necessidades, de não expressar. E com isso ela acaba esquecendo, deixou de perceber as suas necessidades. Mas a carência continua. E a estratégia que a criança desenvolveu foi agradar aos outros, despertar sentimentos positivos, agradáveis nos outros, na expectativa de que os outros me deem atenção, afeto Nunca e carinho. Nunca se sentiu sozinho. Exatamente. Só que aí essa doação exagerada de si, a sensação de que é uma pessoa boa porque ajuda todo mundo, faz com que ela esqueça de cuidar de si. E aí a carência aumenta mais, aquilo que vem dos outros nunca preenche, nunca satisfaz. No ponto 3, nós temos o tipo da inteligência emocional que perdeu contato com as emoções, assim como o 9 paralisou a ação. Sim. Então o tipo 3 ele tem muita dificuldade de perceber as próprias emoções
e também tem dificuldade de perceber o sentimento dos outros. Sim. Foi uma criança que se sentiu emocionalmente rejeitada, quer dizer, a percepção que ela teve é que ninguém amava, não vinha amor de ninguém. E a reação foi: eu tenho que fazer alguma coisa para que esse amor venha. E eu vou fazer o quê? Vou fazer o que eu percebo que as pessoas gostam e valorizam. E se eu fizer bem feito, as pessoas me aplaudem, me elogiam, me melhor nisso, eu Exatamente. sou a pessoa, eu vou ter sempre isso. Eu vou ter sempre. E então a criança começa a perceber que funciona, que tendo isso lhe dão atenção. E ela confunde atenção, admiração e aplauso com amor. Sim. E aí entra nesse vício da vaidade ou da vanglória. É um prazer que vem de fora, não vem de dentro. Perfeito. No ponto 4, nós temos então a paixão emocional da melancolia. Foi uma criança que internalizou a sensação de perda. Ela interpretou que perdeu um grande amor. Alguém me amava muito e agora não me ama mais. Sim. O amor acabou. E a interpretação foi: se alguém me amava muito e agora não me ama mais, é porque eu não tenho valor. Eu não sou importante. Nada do que eu faço é significativo. Isso gera esse estado emocional da melancolia, de um desencanto, um desgosto, nada vale a pena, por mais que eu me esforce não adianta. O melhor já passou e Já agora acabou, eu estou só com as acabou, migalhas. Estou só e ninguém me ama, ninguém me chama do meu amor, nunca ninguém vai me amar porque eu não mereço ser amado. E a criança 4? A criança 4 sentiu essa dor do abandono, da perda. Aliás, a perda vai ficar como uma marca que acompanha o 4 ao longo da vida, sempre preso à perda, o que perdeu, o que tinha e não tem, a sensação de que falta, nunca está satisfeito porque sempre falta. A ponto de não enxergar o que tem. Exatamente. E ficar sempre enxergando o que não tem. O que não tem, exatamente. E aí também vem aquilo que normalmente era colocado como a paixão do 4, era a inveja. Sim. Que não é propriamente uma paixão, a inveja é mais um movimento de comparação, é uma percepção. Quando o 4 olha para as outras pessoas, ele percebe que falta nele o que os outros têm. Quando olha para o passado, ele percebe que falta. Quando olha para o futuro, ele percebe que falta. Sim. Então a inveja é essa comparação onde sempre vem a percepção da falta. E é isso que depois gera o estado da melancolia, do desânimo, do pessimismo profundo. Agora vamos aos tipos racionais. Exatamente. Então, nos racionais, 5, 6 e 7, temos essa capacidade de observar, analisar, tirar conclusões. A motivação principal é entender. Sim. Os práticos, o negócio é para fazer o quê? É isso. Os emocionais, a preocupação é: será que gostam de mim? Sim. E os racionais é o quê, porquê, como assim? A entender. Então no 5 nós temos o racional por excelência. A criança tipo 5, ela sentiu que não lhe deram atenção, ela não recebeu afeto, manifestações afetivas, não aprendeu a lidar com isso e muitas vezes também ela sentiu-se invadida, emocionalmente invadida, Sim. desrespeitada até. E ela cria uma barreira. Isso é uma marca registrada do 5, uma barreira emocional. Uma redoma. Exatamente. Para quê? Para que não haver o perigo de eu me expressar e cair no vazio, e para que os outros também não invadam as minhas emoções, a minha privacidade. Eu não sei lidar com isso, então eu crio essa redoma, essa barreira. E aí desenvolve essa paixão da cobiça, o vazio emocional, a sensação de ser um nada que ficou lá na infância. Sim. Me leva a buscar, e o 5 vai buscar racionalmente, intelectualmente, respostas, conhecimentos, teorias para preencher o vazio. Só que o vazio é emocional, nunca preenche com o racional, não é? No 6, nós temos o tipo do centro racional que bloqueia. Que bloqueia. Né? Ele tem dificuldade de pensar objetivamente. Ele até pensa, mas pensa errado. Né? Exato. A gente costuma dizer que ele na realidade não pensa, ele duvida. Ele duvida, né? né? O 6 questiona tudo, duvida, sempre tem um pensamento duvida contrário. Muito dele próprio também, dele né? mesmo, exatamente. Ele duvida da própria sombra e de tudo e de todos, né? Porquê? Porque a criança sentiu-se desprotegida. Tem um reconhecimento e dizer para mim, não, como assim, né? Ele faz a ação, quando recebe o reconhecimento, não acredita que foi ele o responsável. Exatamente. Ele não acredita nas suas capacidades. Todo mundo reconhece, mas ele não acredita. Sim. E isso tem a ver com uma experiência de infância onde a criança se sentiu só, desprotegida e incapaz. Sim. E aí ela desenvolveu um mecanismo de projetar cenários
de pensar em tudo que pode acontecer, sobretudo o que pode acontecer de pior, para eu estar preparado, prevenido para o que der e vier. Sim. Só que se a pessoa já está insegura, projetando o pior, ela fica mais insegura ainda. E aí vem o medo, como essa paralisação, a sensação de incapacidade, que gera uma ansiedade muito grande, a ansiedade com uma apreensão, aquela sensação que vai acontecer alguma coisa ruim a qualquer momento. Sim. E a pessoa trava. E quando trava, ela tem duas reações. Ou ela se acovarda, desiste, deixa para lá, foge, ou ela vai enfrentar o medo de uma maneira impulsiva, desastrada. Na realidade, não é para resolver a situação, é para se livrar da ansiedade. Se livrar dessa situação. E aí fica um comportamento, às vezes, desastrado, perigoso, não é? É o que a gente chama do fóbico e do contrafóbico. Exatamente. Né? O fóbico é aquele que, perante o medo, desiste, se anula. E o contrafóbico é aquele que reage de uma maneira impulsiva, às vezes até agressiva. Externamente é um comportamento, às vezes até confundido com o do tipo 8. Sim. Pela sua braveza, pela força, exatamente. Também uma manifestação de força, mas na verdade aquela força toda é apenas para se livrar daquela situação que tanto incomoda ele. Para fugir da ansiedade. E o querido tipo 7? Ora, o tipo 7, né, é o último para fechar literalmente o circo, né? Como é o tipo 7? Olha, a criança tipo 7, bom, vamos falar primeiro no comportamento da vida adulta. O tipo 7 é o gente boa, a pessoa super criativa, engraçada, que sabe curtir e aproveitar o lado bom da vida, sempre vê o aspecto positivo de tudo, uma pessoa extremamente inovadora, criativa, com soluções fantásticas, sobretudo nos momentos mais difíceis. Só que isso aí é uma fachada que a pessoa desenvolveu para não entrar em contato com uma dor que carrega. É uma dor profunda, uma angústia, que o 7 não sabe bem o que é e também não quer saber. E é melhor nem saber, né? Claro, porque se incomoda a vida inteira, o 7 tenta fugir disso. Essa dor tem a ver com uma experiência de infância. A criança tipo 7, em algum momento da infância remota, teve uma sensação de ameaça de morte. A sensação foi de perigo, a minha vida está em risco. E mais, nesse momento a criança sentiu-se emocionalmente só, desprotegida. A sensação é: eu não dou conta, eu vou morrer. E a estratégia que ela desenvolveu foi fugir para o racional, para não entrar em contato com as emoções. E na vida adulta, sempre que aparece uma situação difícil, um sofrimento, uma ação, automaticamente fica pensando coisas agradáveis, na cabeça dela ela encontra a solução para aquilo. Exatamente. E enquanto eu estou pensando alternativas agradáveis e prazerosas, ou enquanto eu estou fazendo coisas prazerosas, eu consigo esquecer aquela sombra que me apavora. Ok. E a necessidade vai ser manter sempre esse estado de prazer para fugir da dor. Perfeito. É fantástico. A gente vai ouvindo, vai aprendendo. Eu tenho certeza que você está ouvindo aí, você está querendo cada vez mais saber, né? Faz como a Maria Francisca da Aldeota, que acabou de mandar uma mensagem aqui pra gente. Padre Domingos, como é que eu faço para fazer o Enneagrama? Como é que eu faço para entrar em contato com o senhor? Se tem algum tipo de acesso na internet? Eu acho que é um ótimo momento o senhor responder a Maria Francisca. E também, né, porque com certeza temos várias Marias Franciscas aí nos ouvindo, querendo saber como entrar em contato com o Instituto Enneagrama Shalom, site. Faça a sua divulgação, por favor. Exatamente. Então, obrigado pela oportunidade, Francisca. Nós temos o site na internet Enneagrama Shalom. enneagramashalom.com.br. Pronto. Shalom, S-H-A-L-O-M de Maria. Pronto. Shalom com M de Maria. Exatamente. .com.br. E então, lá temos a programação dos nossos cursos aqui em Fortaleza, temos várias turmas e também em outras cidades do Brasil onde temos presença de professores do nosso instituto. Hoje nós estamos aonde no Brasil, Padre Domingos, além de Fortaleza? Olha, nós temos facilitadores do nosso instituto em Teresina, sim, Piauí, em Maceió, Alagoas, Natal, Rio Grande do Norte. E depois temos uma equipe maior em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasília, Goiânia. E temos também uma presença no Paraná. Olha, que maravilha. Em Aracaju, no Sergipe, não é o Enneagrama Shalom, é outro núcleo que desenvolve pesquisas de Enneagrama. Sim, tem um professor muito amigo nosso em Aracaju, André Prudente, que trabalha sobretudo... Esteve conosco há pouco tempo. Exatamente, trabalha sobretudo com a aplicação do Enneagrama às crianças.
crianças. Mas em vários desses lugares, como São Paulo, onde tem outros professores, também de vez em quando a gente faz trabalhos mais numa linha de espiritualidade, de aprofundamento. Que bom. Então, olha aí, www.enneagramachalom, SHALOMM de Maria.com.br. Você encontra toda a programação do Instituto Enneagrama Shalom, você entra em contato, tem os núcleos de ação. Eu já começo também aproveitando dizendo que todas as segundas-feiras de todo mês, lá na sede do Sebrae, ali na Rua Antônio Augusto, cruzamento com a Monsenhor Tabosa, na sede do Sebrae, nós temos ações, né? Uma palestra gratuita, às 19 horas começando. 19 horas. 19 horas, então, toda segunda-feira de cada mês. E já nessa segunda-feira de abril, que vai cair no dia 10 de abril, 10 de abril. 10 de abril, nós vamos ter uma com o tema... Com o tema O que tira você do sério. Tira você como domar o seu dragão. E como domar os seus dragões, exatamente. Esse projeto, Compartilhando o Enneagrama, é aberto para todas as pessoas que já conhecem e é uma maneira de manter a continuidade do processo. Com certeza. Então, se você está curioso, quer saber, não sei se vou fazer o curso... Vem conhecer, vem conversar com a gente toda segunda-feira de cada mês lá na sede do Sebrae. Padre Domingos, é muita coisa, são muitas perguntas. Eu vou aproveitar que a gente está chegando perto de encerrar o nosso programa, já estamos nos minutinhos finais. Só falar um pouquinho de como foi essa parceria com a UFC, onde nós fizemos um curso completo, com as 3 etapas. Foi muito bonito, né? Em agosto de 2015 nós começamos, depois foi em novembro de 2015, terminamos em fevereiro de 2016. Um grupo que começou com mais de 80 pessoas, entre professores e servidores da UFC. E foi um trabalho que realmente gera frutos até hoje. Além disso, tem o trabalho com a Liga Acadêmica do professor Michel Ângelo, a Liga Acadêmica de Cuidado Espiritual em Saúde, nosso querido professor Michel Ângelo, que a gente manda um grande abraço, né? Como foi realizar esse trabalho na UFC? Como foram os nossos núcleos de estudos? Que saldo o senhor faz dessa experiência? Olha, foi uma das experiências bonitas, fantásticas que eu já tive com o Enneagrama. Pelo entusiasmo, eu fiquei realmente surpreso pelo entusiasmo, pela abertura, pelo clima de amizade que se gerou nessa turma. Inclusive já estamos com uma segunda turma que já fez primeira e segunda etapa, vai fazer que terceira. O departamento de enfermagem Exatamente. Fez um novo núcleo de estudo dentro da UFC. Outra turma de Enneagrama. É verdade. E também o trabalho da meditação. Inclusive estamos com um grupo de meditação semanalmente, toda a sexta-feira, 12h30. De 12h30 a 1h30, lá no Lab Paz, no departamento de enfermagem. Não deixe de comparecer. Vai me encontrar lá meditando também, viu? Ótimo, tivemos lá hoje, não foi? Foi maravilhoso. E eu acho que é uma experiência fantástica nós percebermos dentro do ambiente universitário espaço para isso, espaço para olhar a pessoa, para trabalhar a dimensão da espiritualidade, do autoconhecimento, para as pessoas se tornarem mais pessoas, mais humanas. Isso é fantástico. E isso dentro da universidade é mais do que importante, é super necessário. Que às vezes a gente fica um pouco tipo 5, né, Padre Domingos? A gente fica achando que as explicações de tudo vai estar somente no estudo, na observação e na análise, e às vezes a gente tem que entender que tem que olhar para si mesmo, exatamente, tem que transformar o seu interior para poder ter um exterior melhor. Pai Domingos, dos programas que o senhor realiza na querida Rádio Dom Bosco, 96.1 FM também, começou agora em março, né, ao 12h25, num programa sobre meditação, e às 8h25, às 20h25, sobre o Enneagrama. Convide os nossos ouvintes a também se tornarem ouvintes da Dom Bosco FM e estarem acompanhando esse trabalho. Ótimo, olha, então são 2 oportunidades de aprender a meditar e também de conhecer o Enneagrama passo a passo. De segunda a sexta-feira, meditação 12h25 e Enneagrama 20 e 25. Então todo dia a gente vai falando um pouquinho, dando o passo a passo para conhecer essas 2 tradições que estão muito interligadas também. Pois é, fácil de lembrar, né? Sempre 5 minutos antes da meia hora do meio-dia. E sempre 5 minutos antes da meia hora, das 8h30 da noite, você sintoniza na Dom Bosco. Aqui na Universitária FM é assim, Lima, a gente já divulga até as outras rádios, porque nossa função é expandir conhecimento para esse Ceará inteiro. É por
por isso que existe essa Universidade Federal do Ceará, para que cada vez mais esse estado se desenvolva, não só economicamente, mas se desenvolva como estrutura de ser. Por isso que existe uma universidade. Uma universidade não existe para fazer pessoas mais arrogantes. Uma universidade existe para fazer pessoas melhores. Nós não formamos grandes alunos, nós temos que formar grandes pessoas, senão a sociedade não se transforma nunca. Padre Domingos, prazer imenso tê-lo aqui com a gente hoje. E muitas perguntas. Peço desculpas a Nena Gurgel de Pacajus, que eu não pude fazer a sua pergunta. Outras perguntas aqui que também nos chegaram. Abraços das pessoas da UFC que eu fiquei dizendo, não pode deixar de mandar aqui também, da Carolina, da Verônica, da Marcele, que manda um abraço aqui pro senhor também. E nas suas considerações finais, né, eu queria que o senhor desse as suas últimas palavras para quem está lhe ouvindo agora e ficou com esse desejo, com essa vontade de estudar o Enneagrama para se estudar e para se conhecer melhor. Olha, o mais importante do Enneagrama é ajudar-nos a sermos pessoas melhores. Sim. Melhores para nós mesmos, melhores para os outros, melhores para o universo. E eu diria, se você sente esse desejo dentro de você, ouvinte, procure. E certamente é uma tradição que pode ser resposta e pode ajudar em muitas coisas. Nós estamos com esse programa PQV. Isso, não podemos esquecer do PQV, vamos lá. Que é um programa novo. Vamos lá. Para que viver? PQV, para que viver? E a gente foi percebendo, sobretudo, a angústia dos jovens e adolescentes a respeito do sentido da vida. Sim. Eu nasci para quê? O que é que eu estou fazendo aqui? E então nós estamos juntando aí esse conhecimento do Enneagrama com a angústia dos jovens. Sim. E é um programa voltado para jovens de 15 a 25 anos, vai integrar Enneagrama e depois aplicar o Enneagrama a várias áreas. Por exemplo, Enneagrama e resolução de conflitos, Sim. Enneagrama e relacionamentos afetivos, Sim. Enneagrama e missão de vida, Enneagrama e orientação vocacional e profissional, Enneagrama e projeto de futuro. Ok. Também integrando a meditação nesse processo todo. Isso é uma resposta específica para os jovens, mas o Enneagrama tem uma resposta para qualquer pessoa de qualquer idade que busque ser mais gente, mais humano. E o PQV vai ter a primeira etapa, ciclo número 1 do Enneagrama, começando agora no final de março. Exatamente. Né? No último final de semana de março será a primeira etapa. Então, assim, ainda tem tempo de se inscrever. Você, jovem de 15 a 25 anos que ficou instigado, pode procurar, pode fazer essa formação, que com certeza vale muito a pena. Eu já estourei o tempo, meu amigo Lima já me avisa aqui, tem que terminar, Pedro, eu termino sim. Minha gente, é porque a emoção é muito grande e hoje, especialmente, o Casa Aberta vai ficando por aqui. Eu agradeço imensamente a presença para lá de especial do meu amigo, meu orientador, Padre Domingos Cunha, que hoje nos presenteou aqui com a sua presença. Agradeço também aos queridos amigos da UFC, do Grupo de Estudos de Enneagrama da UFC. Obrigado a você, ouvinte da Rádio Universitária FM, que sempre acompanha esse programa. Obrigado ao meu amigo, sempre paciente, Antônio Carlos Lima, homem que me deixa falar e estourar o tempo. Obrigado, Viviane Gomes. Me desculpe por roubar umas músicas da sua programação, mas hoje o dia é especial. O Casa Aberta fica por aqui. Até a próxima sexta-feira, sempre às 4 da tarde. E agora, você fica com o Fim de Tarde, na voz marcante, a voz mais bonita do dial cearense, da minha amiga Viviane Gomes.